mais um episódio do nosso podcast O Meu Restaurante, que conta a história de pessoas que trocaram os campos de Paredes de Coura pelo comércio em Lisboa. Eu sou a Tânia Ferreira e tenho comigo um convidado muito especial, Silvino Ferreira. Para mim é muito especial porque é meu tio-avô e vai contar aqui um percurso de 93 anos. Bem-vindo, tio! Eu queria que me contasse as suas primeiras memórias em Paredes de Coura. As minhas primeiras memórias em Paredes de Coura, nasci em Coura, como qualquer uma outra criança. Ali fui criado, brincando, saído para a rua e veio o tempozinho da escola. Quando fui para a escola, passado, não sei se foi no primeiro ano ou no segundo classe, encontrei uma professora que acho que não gostava muito de mim. E eu também talvez fosse um pouquinho teimoso. Nessa altura, eu levantei-me da carteira, fui para o pé de uma rapariga que estava ao meu lado, de cima. E a professora mandava-me sentar. Eu não me sentava. Essa rapariga ainda é viva hoje. E eu devia ter 7 ou 8. E ela lá em 9. E a professora, que era uma rapariga nova, que naquele tempo as professoras eram intrinas, devia ser aí com o terceiro, quinto ano, sexto ano, por aí, pegou numa réguazinha e deu-me quantas bolachas queria. E eu tive a oportunidade de me lembrar que eram 47. Poxa. E naquilo eu segui, fui para a minha carteira, peguei na minha bolsinha, naquele tempo era uma lousa e um livrozinho. E peguei naquilo, saí pela escola fora, vim-me embora. E não voltei às escolas. Ora, os meus pais, ou então, esteja aqui Nicolau Ferreira, pai muito orgulhoso. E orgulho muito da família que eu pertenço, para todos vocês que me pertencem, seja sobrinhos, tios, seja quem for. Não tenho qualquer dúvida sobre todos, que gosto de todos. Aí assim eu, quando chegava a hora de ir para a escola, esquivava-me. Para aqui, para ali, para lá, deitar a comer às vacas, e para aqui, para lá, tal. Aquilo passou-se. Um dia eu vou com o galo para o monte e vejo aquele livro, aqueles cadernos antigamente tinham tabuada por fora. E dois rapazes estavam comigo, que era o Zé do Caseiro, já morreu, acho que morreu agora há pouco, com 80, 90 e tal, e era um chamado Zé da Rosalina, que é irmão da Maria do Pico. E vi aqueles números e aquilo para mim era fantástico, não percebia nada. Cheguei a casa e comecei a chorar, queria ir para a escola, que era a escola de Jaime da Formiga. Ora, o meu irmão mais velho era o Zé. Ainda éramos colegas de cama. Conclusão, comecei a chorar. Ele foi comigo até ao Jaime, lá fiquei e então aí assim aprendi. O Jaime começou-me a dar aulas, eu agarrei-me àquilo muito tempo, em pouco tempo, 6 meses, fiquei a ler, a escrever e a isto e aquilo assim ciamente. Depois aquelas senhoras por ali que tinham os maridos fora isso, pediam para eu fazer cartas, eu fazia isso, também não dizia nada do que elas me diziam. Escrevi outras coisas. E então quer dizer que assim passou. Passado mais 1 ano ou 2 fiquei por ali assim, já não ia à escola, nem assim. E um dia o meu pai, uma terça-feira, a minha memória gravava muito bem. Numa terça-feira que tinha vindo de Ponte Lima, falou para mim, chamou-me, Silvino, queres ir para a escola fazer o exame? O exame era a 3ª classe. Eu tinha diploma da 3ª classe. É qualquer coisa de bom. Então não é? Então quer dizer que eu digo para ele, quero sim senhora. E fui. Demos com uma professora maravilhosa, Conceição das Neves. Ela dos Arcos do Aldovez, morava no Cortinho, na casa do Mário Cabanas, ou do Mário Guerreiro, perdão, e conclusão que era daquelas que nos levava à noite para o pé dela, dava-nos cafezinho com leite, não, a cevada,
ensinar-nos para nós irmos à terceira classe, fazer a terceira classe, porque já era 2 dias. Era escrita e oral. E então fiz a terceira classe, fiquei por ali mais um tempo e assim sempre. E acabou aí a minha infância. Brincava como todas as crianças. Diga-me só uma coisa, qual era a freguesia onde nasceu? A freguesia é Sampaio de Alcolonga, não é? E quantos irmãos? Falou num irmão Zé? Ao todo, 13. Vivos que viveram bastantes anos, mas não foram necessários, que ainda podia ser vivos, não é? Éramos 11. 5 homens, 6 mulheres. 4 são vivas e um só vivo, que sou eu. Era o do meio, mais ou menos. Eu sou o 7º. O sétimo. 7. Então e depois? Fez Depois aí assim vim e um dia cheguei à casa do meu pai, chovia bastante, vinha com um gado dos campos da Romeira que trabalhávamos muitos anos e ali por baixo da igreja, naquele parte ali assim, e havia um senhor que era o Zé da Nastadeira, que era de Romariés e que era dono daquela casa onde está que eu sinto muito a falta dele, Saraiva, comprou, falou, senhor, queres ir para Lisboa? Eu digo, não, ele perguntou-me, não sabes do miúdo que quer ir para Lisboa? Vou eu. Não? Eu era fraquinho, era uma criança, não era assim, era muito fraco. Quem tratava muito bem de mim era a minha mãe. E então quer-se dizer que, aí assim, cheguei a casa, olha, vou para Lisboa. Olha, que rapaz, não sei o que dizer. Mas vim. Quem me veio trazer à estação foi o vosso avô, o meu irmão mais velho. Eu nunca tinha visto o comboio. O comboio levava 24 horas para chegar a Lisboa. Eu não fui sair ao Rocio, saí entre campos. E então vinha sozinho, não tinha cá ninguém, família. E então quer-se dizer que cheguei ali assim, qual era? Eu não conhecia, que era o Júlio. Ele não me conhecia, eu também não conhecia. Mandaram-me pôr um lance da mão num braço. Pronto, veio. E ali para a travessa Henriques Cardoso, esquina com a Avenida de Roma. Pronto. Estive ali 18 dias. Depois dali a 18 dias, vieram-me buscar. Eu nunca fui à procura de emprego. Nunca procurei. Vieram-me buscar. Foi um falecido que era o chamado Claudino Pousado. E o Manuel Preto, que foi meu amigo e ainda era parente, até se ir embora, até morrer. E daí assim foi-me buscar então o Claudino para a casa dele ali, era a Rua B, a Quinta de Ferro, que é hoje a Rua Leite Vasconcelos. Conclusão que fiquei lá, o Claudino, aquilo era ele tinha um irmão que morreu, tuberculoso, naquele tempo morria morreu muito rapaz lá da terra, muito. E então quer-se dizer que fui para lá. Fui para lá, depois veio um caixeiro que era por conta dele, de um irmão do Ernesto. E depois veio um caixeiro para essa casa que era um chamado Tono ali de São Martinho, chamado Antônio. E então esse indivíduo gostava muito de baela. À noite saiu, brincava, isso, e depois de manhã, que abria a porta, eu não tinha experiência nenhuma, nem nada disso, abria a porta e assim. E levantava-se muito tarde e isso, e não me dava pequeno almoço. E aí assim, eu de manhã, coisa fazia, ia aos fregueses, que naquele tempo nós íamos aos fregueses porta por porta, buscar regulas e assim. E conclusão que lá são um senhor que já morreu isso. Também a minha família, parte do meu pai, pertencemos a essa gente, que é os Felgueiras, dos Menezes, que era o Aleixo, morreu coisa assim sempre. Falou para mim, Silvino, estás bem? E assim sempre. Assim, esses Aleixos tinham uma destilaria, fazer aguardente, ginja, essas coisas todas. Ele, o irmão Sérgio. E tinha um que é muito falado, por causa desta questão do autoriço, que era o Manuel Menezes, que era advogado, e foi muito tempo coisa das florestas no tempo de Salazar, Portugal, isso. Que era da Casa Felgueiras, depois está tudo abandonado, fechado, e assim sendo. E então digo assim, olha, não estou muito bem porque a comida é fraca, assim, está económico e tal. Eu vou-te arranjar uma casa. Então arranjou, e eu saí.
E o Ernesto, que não queria que acontecesse isso, o empregado, gerente, Sim. é que era o responsável, que trabalhava, era o meu patrão, praticamente, não era o Ernesto. Estava a casa cheia de gente e chegou o Ernesto, que eu até não conhecia muito bem, embora ser daquele de pousado, ali assim, diz assim para mim: tu vais embora, Silvino. Eu vou. E vais porquê? Porque passo fome. E se ele diz: tu passas fome na minha casa? Passo. E então esse António fala assim para mim, fala para mim: alguma vez te previ de comer? Não, você não me priva de comer, mas não me dá. Então não tens dinheiro na gaveta? Não. Eu saio passar mal, mas não saio por ladrão. E daí vim para o Calebo, aqui para o da adolescência, a minha filha ali conheceu, estive lá uns tempos e assim mesmo. A patroa foi para aí também, que depois mandei vir o meu irmão Vidal. Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta, tio. Falou há bocadinho do dia em que veio para Lisboa, que veio de comboio, um comboio que durava 24 horas a chegar cá. E quais são as suas memórias do primeiro dia em Lisboa? Porque é muito diferente de Paredes de Cora. Pois, a primeira memória foi que cheguei à carvoaria, aquilo era uma moradia antigamente, hoje está lá um prédio de esquina grande, uma loja de coisa, e essencialmente, e disseram para mim: eu nunca fui maltratado. Deves vir cansado. Puseram uma tigela de leite, coisa essencialmente, mas eu só chorava. Tinha marra. E aí eu fui dormir para uma coisa, mas não era um quarto. Porque antigamente as carvoarias faziam nas barras, como esta casa, por exemplo, é algo, faziam umas barras muito grandes e faziam bolas. Não sabes o que é bolas? Não. Pois é. As bolas é uma coisa que é o cisco que a gente ajoelhava ao carvão Ok. e depois misturava um tipo que era, sabe, tipo de barro, não sei dizer o nome bem, e de galhado, assim, e amassava aquilo como fosse, por exemplo, areia e cimento. E depois nós, rapazinhos, eu e muitos por aí, não só eu que fazia isso, Sim. muitos, não é? Nas horas vagas fazíamos aquilo. Tínhamos uma forma, uma palmatória e fazíamos montinhos de 6, porque as donas de casa naquele tempo não havia gás. Era tudo também ainda do tempo da guerra, tabelado. Tu ias comprar carvão, mas não compravas o que querias. Tu ias buscar petróleo, mas não buscavas o que querias. Tu querias isto e aquilo e não era o que querias, não. Tu, por exemplo, na terra eras dona de correio. Mas tu não podias gastar o milho na tua casa. Tinhas de entregar. Uhum. Ali é muita mercadoria nossa para auxiliar as pessoas que estavam na guerra, não é? A guerra de 39 a 45 foi a guerra de guerra, na verdade. Sim, claro. Antes tínhamos tido a de 36 a 39, foi uma lástima, a guerra civil de Espanha. Uhum. E antes já tínhamos tido a de 14 a 18, onde morreram muitos portugueses e isso, lá para a Rússia e para aquilo, praticamente muitos não foram mortos a tiro, foi com o frio. Uhum. E de forma que era completamente diferente. Claro. É. E há pouco também me disse que foi o primeiro a vir para Lisboa? Eu? Sim, dos irmãos? Não. Não foi o primeiro a Não. vir para Lisboa? Tenho uma passagem muito gira com o meu irmão António. Fomos sócios e irmãos 50 anos. Está muito bem. Depois para o fim, com os meus sobrinhos, isso também quero comer bem com os outros. Mas as coisas não correram muito bem. E esse meu irmão veio para cá, foi o primeiro filho a sair da nossa casa. Foi? E os pais tanto têm, acho que tu e todos nós, tanta lei tinham aquele como tinham o outro. Embora às vezes os géneros e os feitios são diferentes e nós até poderíamos ter um pouquinho de convivência diferente. Uhum. Mas não é porque cá dentro são iguais. E o meu irmão veio para cá. E o meu irmão, acho que ali pela altura do carnaval, o que é que foi, tinha um colega. E dormiu. E ele meteu
uma bomba pelo carnaval, que havia aquela mania de mandar as bombas debaixo da cama de coisa. E acho que lá o patrão chamou a atenção, não sei o que, eles aí perigosos. E antigamente, então, quem ficava desempregado, porque havia muita gente para trabalhar, o emprego era pouco. O meu irmão depois saiu dali, não sei lá como é que foi, que não posso dizer que não sei, mas foi para a pica. Sabes o que era a pica? Não, o que é que era? Era ali no Malfeito, e aquela parte toda ali atracava os barcos, ou os barcos. Sim. Sim, no tempo do nosso industrial do século XVIII, aquela parte ali assim. E então eles picavam aquilo, e para ali picar, outros e ganhavam ali a vida, foi assim sempre. E o meu irmão veio e sentou-se ali para o jardim de tabaco. Sentou-se ali para o jardim de tabaco e veio o guarda. Naquele tempo havia a guarda marítima, que era chamada guarda fiscal. E o rapazinho estava a dormir no banco do jardim. E antigamente, mesmo a malta não dormia. E deitou, levou para as quatro. E começou a falar com ele, isto e aquilo, e assim sempre. Ele era novo, devia ter os seus 16 anos, 15 anos, talvez 16 por aí. E perguntou onde eras, não és? E assim, sou assim, sim, sou filho de tal qual, assim. Tu és filho de Joaquim de Bento? Sou. E o senhor, a polícia era de Monção, de Baladares, freguesia de Baladares. Então, em lugar de levar o meu irmão para a esquadra, levou para casa. Telefonou para o meu pai recebeu a carta, e passado um dia ou dois apareceu lá o meu irmão, e ele falou, olha, não lhe ouvi buscá-lo, porque ele é muito envergonhado, não sei o quê, não sei como é, mas ele foi sozinho. E então isso ficou-me também bastante na ideia, porque eu ainda eu fazia diferença, fazia e faço, um em cada lado, há 9 anos, e conclusão que o meu pai abraçou-se, o meu pai era um pai muito amigo, nunca vi o meu pai bater um filho. E olha que era difícil naquele tempo, muito difícil, porque os pais eram muito estúpidos, muitos eram estúpidos. Hoje não, hoje os pais são uma maravilha, eu vejo na rua aí com os filhos isso, é uma maravilha. E então aí assim, abraçaram-se um no outro, e o meu pai falou, enquanto eu for vivo, não sai mais filho nenhum da casa. E o meu irmão respondeu, abraçados um do outro, eu sei, eu não tenho queixa de Lisboa, tenho queixa da minha cabeça. E saiu, fui para Lisboa, fui para o Brasil, fiz a vida dele, e assim saiu-me. Então, e até veio para Lisboa, estava-me a contar a história. Vim para Lisboa, estive cá, fui à terra para escrever para a tropa. Estive lá uma semanazinha, e porque tinha um patrão naquela altura, já tinha sido o galego ali da Rua da Princesa, um patrão muito viril, também vive comigo até hoje. Esse patrão, Óbvio José Lopes, naquele tempo, trabalho não faltava, mas o resto também não faltava. E vim para cá, e depois fui para Lisboa, passado ao mês, o que é, fui para a Central de Tropa, estive lá uma média de 18 meses, tive uma tropa muito boa. Primeiro, fiz a recruta como toda a gente. Quando fiz a recruta eu fui-me bastante abaixo, porque veio-me uma pequena doença de qualquer coisa, abatia. Fui para a enfermaria. Depois saí da enfermaria, meteram-me para a escola de cabos. Eu na escola de cabos, digo assim, eu não gosto muito disto, vou ficar cá mais 4 meses. O sargento, eu ia ser cabo, então eu vou ensinar os que vêm. Andarem assim mais 4 meses a bater tacão. Infantaria anda-se muito por pé. Carregado. Aquilo dá uma média de 18 quilos. O saco de areia, a pá e pica, aquilo tudo e essencialmente. Então, resolvi, fiz coisas essencialmente. Não segui fora e não saí. Depois desafiaram para ir para a messa. A messa é a sala de oficiais e tal, e depois os estudantes. Acho que ainda hoje é separado, não sei se é assim não, mas...
E também não quis. Depois fui para a linha era fazer guardas. Ele chegava ao pé de mim, a mim lá chamava-me o Sampaio. Ó Sampaio, deixa-me ir ali assim. Eu deixava. Eu estava aqui, o oficial dia estava ali. Escrevia, mais uma guarda a Benfica. Tinha guardas foi um castigo. E andei naquilo aí uns 2 meses, ou assim, assim. Depois tinha um rapaz que era ali de Covas, que era das famílias do Rio. O David, que tinha uma casa ali no campo pequeno, ali ao lado, quando começaram os caminhonetes a fazer Lisboa, Coura e aquela parte ali, que agora aquilo até está mostrado. E diz assim, ó Silvino, tem uma coisa boa para ti, mas tens de dar dinheiro. E assim, está bem. Eu fui para a tropa, não fui liso, já levava dinheiro. Sim. E com a conclusão que diz que tens de dar 80 escudos. Era bem bom naquele tempo. Então paguei ao rapaz que estava lá, isso era ir à casa do oficial via, eu ia buscar à estação de Viana do Castelo 4 jornais de manhã. Um para o comandante, sala de oficiais, tal, e estava o trabalho feito por um mês. Depois deitava, se queria comer ia, se não queria não ia, na hora da coisa, assim. E aí segui. Depois então tive sorte com um rapaz que era ali de Mouselos, era a ordenança do primeiro. O primeiro é só por coisa e depois tem uma ordenança, é que faz lá a escrita todos os dias, quem volta, quem não volta, quem está a ver, não está, e aquela coisa toda. Ele era da Monção, chamava-se Líder, nunca mais o vi, tenho pena. E então quer-se dizer que aí assim, naquele tempo, nós tínhamos em São Roque um táxi, que era o Miranda. O teu pai, o Joaquim, ou isso, ainda se deve lembrar talvez. Era o Miranda e tínhamos a loja do Ângelo. Do Sr. Ângelo. Nós, antigamente, São Roque tinha 4 lojas. Tinha o Ângelo, que era o Ranhado, tinha o Lopes, tinha o Geme, e tinha uma daquelas que era a Garbolina, que é onde estava o Ângelo agora aos últimos anos, que agora está fechado. E então eu pedi pedi a um indivíduo ali assim que havia nas obras, que eu dava-lhes jornais, isto e aquilo, tinha boa ligação uns com os outros, e éramos obrigados a ter. E então vinha para a terra 8, 15 dias, mas vinha sem ordem de ninguém. Uhum. Então quando me lembrava, ela disse, pá, qualquer dia tu, não sei o quê, telefona para o Ângelo e disse que a minha ideia era tomar o táxi, estava lá embaixo no instante, né? Pronto, correu sempre tudo bem, e assim sempre, então vinha para a terra, andava ali nas leiras longas, que era nossa, aquelas lameiras, por ali, tal. E então havia uma senhora que era a tia Custódia da Oreia, que era parteira. Sim. E era muito simpática. E o João, que era da minha idade, já morreu no Brasil, foi para a tropa também. Eu e o João, que éramos os mais baixos, os mais fracos, que nós fomos hoje às inspeções. Os outros liberaram todos, e nós fomos. E então ela, meu João, não sei o que, assim, não é? E assim passei a tropa. Pronto. E depois da tropa, o que é que se seguiu? Depois da tropa, eu ainda pensei em ficar mais ali uns 8 dias ou 15 na terra, porque havia a senhora da Peneda, a seguir outro mês, e eu tinha muitos rapazes amigos ali de Monção, aquela parte toda, e não fui. Passado eu sei e não sei, o meu patrão Albino, que era aqui na Rua da Conceição da Glória, que é que vem da Rua das Taipas, à Avenida da Liberdade, um telefonemazinho para vir. Pronto. E esse patrão, eu senti-me na obrigação de vir, porquê? Porque naquele tempo não davam férias, isto, aquilo, assim, era muito errado, assim. Ele mandava-me naquele tempo todo o tempo da tropa, me mandava 150 escudos para a tropa. Para a tropa não, para mim. Sim, para si. Mandava-me para mim, mas no tempo em que eu estive na tropa. Quer dizer que 150 escudos naquele tempo dava para eu ir comer ao restaurante todos os dias à noite. E como a alimentação no quartel não era muito boa, muitas vezes acontecia isso. Outras vezes vinha para a terra. E como é que se chamava o lugar desse patrão, o restaurante? Era restaurante? Ainda hoje está a taberna, é o 67 na Rua Conceição da Glória. Okay. E ele era de Valença.
E o filho dele era estudado, foi para a medicina, mas depois quando chegou lá, de certo ponto desistiu. Era um católico ferrenho, ali no lado da Anunciada, tem aquela igreja que é dos franceses, e conclusão que, ao pé do pai, era um miserável fora de série. O pai era assim. Quem foi ontem lavasse às tantas horas? Fui eu, Sr. Albino. Está bem. À noite estava lá com a garrafa de macieira e o colete quente. Fazíamos a cama, naquele tempo era difícil, roupa mudada todos os 8 dias, e assim não tenho queixa nenhuma. E com os galegos também fui bem tratado, porque a patroa gostava muito de mim. Quanto tempo é que você trabalhou com esse patrão? Com esse padrão, eu com quem trabalhei mais tempo foi com o galego, mas devo ter estado com ele uns 3 para 4 anos. Mas esse patrão não trabalhava, tinha um encarregado, mas ele morava ali e estava. E a seguir foi para onde? A seguir, vindo ali, fui encarregado de uma casa aqui na Arco Carvalhão, ali embaixo. Foi quando começou o metro. Em que ano? Ora, aquilo devia ter aos 54, deve ter sido em 56 para 57. Aí assim, esse senhor eram 2 irmãos que estavam ali, era o Sr. António e era um chamado que ia ali a rua do Arco Carvalhão, cá embaixo, não sei se tinha ali um chafariz muito bonito, cá embaixo. E estive ali assim, e ele então ia à praça. A senhora dele não era má, era boa pessoa, mas também então ele normalmente deixava-nos sempre ali chucharro. Eu comer era chucharro muito e caldo verde. Eu disse sinceramente. E estive ali um mês mais ou menos e fui-me embora. Fui desafiado, fui para a Horto Pina. Ok. Rua Barão Saborosa, praticamente onde moro hoje. O Horto Pina acabou. Sim. Agora é Arieiro. E então, em frente ao Cinema Max, estive lá com um senhor chamado Joaquim, também me tratou muito bem. A mulher dele tinha 3 filhas, era assim uma senhora, falando com isso, sinceramente. À tarde eu falava, à noite falava para ele, pode mandar, não me lembro o nome da senhora, embora isto que eu, se for preciso ir à cozinha ou isso, eu vou, e assim, sinceramente. Que eu nunca tive ninguém que me fosse buscar. Depois aí assim apareceu uma casa para alugar ali na rua Bem Formoso. Eu fui tentar a minha entrada, com a conclusão que então saí de lá e arranjei-lhe para lá um rapaz que já morreu, que era o Alexandre Zora, que só endurcava isso, e eu não sabia, e ele, o Alexandre era da minha idade, eu não sabia, e a gente, quando éramos miúdos, tínhamos ali um campo sobrenal, um ao pé dele do outro. E ele mudou-se essencialmente e aquilo calhou mal. Como é que se chamava esse sítio, o restaurante que abriu? Que eu fui? Sim. Era o meu carbaria também. Maria? Era na rua Bem Formoso, 134. Sim. Não sei se está aberto, está fechado aqui, não sei. Mas, que eu sobrealuguei. Ok. Sobrealuguei a um chamado Mário de Cabanas, que era o António, e também o António de Cabanas, que é conhecidos pelos Cunhas, no largo ao fim da General Roçadas, tem aquela praçazinha, é a Penha de França, pronto, sim. Ali assim. E vim para ali assim, e tinha um rapaz que já morreu também, o dono do destino, que ia ser sócio por isso, mas ele não trabalhava, só ia trabalhar eu. E disse que tinha dinheiro para pagarmos o balanço. Sim. Porque eu disse, não tinha, acho que tinha naquele tempo 3.000 escudos, ou o que era. Era dinheiro? E então, conclusão que quando vou fazer balanço e sinceramente e tudo isso, o Tono desapareceu. Ai. E tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Manuel Caçador, de São Martinho, que é tio deste Ricardo, que faz a televisão. Ricardo Araújo. Pereira. Porque é o primeiro Natal que passei no Brasil, passei em casa da avó deste Ricardo, de São Martinho. E então, quer dizer que esse Manuel Caçador emprestou-me naquele tempo 8.000 escudos. 8.000 escudos. E eu fiz dinheiro isso e paguei. E então estive ali um ano, olha, não ganhei nada. Tinha um empregado que me roubava essencialmente, dormíamos em frente
dormiam 7 indivíduos comigo lá da terra, que havia muito desemprego. Um chamado Guiné, aquele Zé do coisa do, que está casado com a minha prima, de São Martinho, eu sei lá. E então quer dizer que aí assim um dia eu estava, naquele tempo andava muito horário de trabalho nas casas. E entrando um senhor assim, todo alto, chapéu de coco, ali dentro, e eu assim, olha de horário de trabalho. E chegou à minha frente, falou, você é que é fulano assim, assim? Sou. Você é filhado do meu irmão, não é? O meu irmão, o meu padrinho era irmão da tia Laura do Correio. Esta que morreu da Cinda e isso. Que é dos do Coleto. Muita malta não conhece. Não adianta falar. O que eu estou a falar é para os Jorginhos. E com conclusão que... Então, ele sabia que eu ia entregar a casa. E então ele não precisava de um caixeiro. O caixeiro era tomar conta. O disse assim, então, acertou comigo e foi. Mas depois falhou. Eu fui, mas ele não foi. Porque era um chamado António de Granada, que era de São Martinho, que era casado com uma dessas de Lopes, da mercearia, o filho do seu Lopes, que era o seu Lopes, a minha outra, e assim sempre juntámos todos. Depois eu fui para lá, fiquei ali um tempo, aquilo era de inverno, fiquei ali assim, vieram-me buscar, que era uma cova funda, que é uma cova funda ali no Chile. Sim. Vim para ali assim, pagou-me 3 vezes mais naquele tempo. E depois fui tomar conta de uma casa dele, na Rua Maria Andrada, fui abaixo ao prédio essencialmente, e estive ali ano e meio, juntei um dinheirinho bom, e depois dali assim fui para a terra essencialmente, e fui para o Brasil. Eu fui para o Brasil, e quando fui, mais a minha irmã, a Glória, não tive coragem. Foram juntos para o Brasil? Fomos. E ela tinha lá o marido. Ah, ok. E eu deixei cá a mulher. Conclusão que eu não tive coragem para me despedir do meu pai, mas depois aquilo ficou-me em mim e fiquei arrependido. Quando a gente vai, deve-se despedir mesmo. Se eu não estou no vir a Portugal e tenho convivência com o meu pai, e sinceramente, eu acho que sentia aquilo em mim. Sinto-me satisfeito em ter ido e vindo abraçá-lo. Porque o meu pai era muito bom. Conversava comigo como eu estou a conversar contigo. Era assim com os filhos. Sentava-se num balado dos campos e assim. E então, está em Lisboa, e como é que se vai para o Brasil? Estávamos bem em Lisboa, estávamos a ganhar um dinheiro. Para o Brasil, o meu irmão António foi o primeiro, mas não foi ele que mandou a carta. Foi esse tal dito Aleixo, porque no Brasil, antigamente, nós para embarcarmos, tínhamos de ter uma carta de chamada. Essa carta de chamada quer saber o quê? Se eu fosse como turista, ia de um dia para o outro. Mas a pessoa que me mandava ir era responsável por mim durante 2 anos. Cama, mesa, tudo isso, assim sempre. Então tinha de ser um comerciante ou isso assim, pessoas com responsabilidade. Então levava muito tempo aquilo a demorar, por um lado, com o outro, para baixo, por cima. A gente ia às inspeções, ia à inspeção ao Porto, não chegava ao médico de Paredes Escura, era a inspeção da Junta de Imigração, e assim sucessivamente, aquilo demorou. Depois eu fui mais a minha irmã para o Brasil, e lá fiquei quase 11 anos, não chegou a 11 anos, mas foi quase 11 anos. E ela lá está até hoje, que ela tem 94 anos, 95. E o que é que fez no Brasil, quando foi para lá? Eu fui para o Brasil, aquele tempo o dinheiro era ela por ela. E prometer é muito bom, mas fazer é muito difícil. E as cartas são assim, o meu irmão e o meu irmão, e assim sucessivamente. E não quero mal a ninguém por isso. Estive lá 11 meses. E ao fim de 11 meses a trabalhar com o meu irmão, falei para o meu irmão, olha, eu vou-me embora. Porque eu ganhava mais cá dinheiro do que ganhava lá. E eu saía aos domingos, às vezes, mais um rapaz chamado Armando. Tinha um barzinho. E a tia desse rapaz andava enganada
pensava que andava com um namorado solteiro e ele era casado. Hum. E então, mas esse homem casado não pôs o bar, a parte do bar, aqui, como seja o restaurante, em nome dele. Pus em nome dela. Foi para o nome dele não aparecer. E então aquilo deu buraco, era uma família de trás dos montes, naqueles costumes antigos, se fosse hoje encarava a vida diferente, não é? Porque é o que está a acontecer diariamente. Sim. E então telefonou-me se eu queria ir trabalhar com ele. E eu falei-lhe, não, doutor, por aquilo que não quer. Não, é para trabalhar para empregado, trabalho na casa do meu irmão, que eu não trabalhava com o meu irmão, trabalhava com o sócio. Uhum. Só da cá, não sei o que. E lá e tal. Fiquei com a parte do restaurantezinho, do bar. Aquilo estava desmazelado completamente. Eu nunca quis comprar casas muito feitas. Gosto mais de fazer, se puder. Se não puder. E então, mas dinheiro também não havia. Havia pouco. Havia para a documentação, um pouco mais, e assim sendo. Mas eu tinha muita sorte. Eu tive pessoas muito amigas, pais. Eu tive pais, sem ser o meu pai, nessa parte aí. E comprei, fiquei aquilo essencialmente. Naquilo vou visitar um rapaz que era o Jorge, que era da minha idade, que era cunhado da minha irmã. Silvinho, já sei que fizeram ali negócio e tal, coisa. Eu tenho ainda dinheiro, mas tenho não sei o quê. Eu disse, não te vim lhe pedir nada, pelo amor de Deus. Que é a tal coisa de ajudar, poder, já. E comecei a trabalhar, aqui tem 41 dias. O meu irmão Vidal, tínhamos umas contas. Havia também um rapaz que só ali que ainda são parentes nossos. O seu irmão Vidal também foi para o Brasil? Foi o primeiro que eu. Foi? Então Foi porque fugiu. Já estava lá o António? Estava lá o António já, mas ele fugiu à tropa. Foi com 17, não podia fazer 18 anos, que depois não ia. Ok, então foi antes dos 18, foi para o Brasil. E então quer dizer que esse barzito tinha moradia também, isso, eu ficava lá, isso. A mãe dele era como fosse minha mãe, sinceramente. E o pai dele trabalhava nas feiras. Ele chegou ao pé de mim e falou para mim, Sr. Domingos, Silvino. Eu falei, diga, Sr. Domingos, tu tens dinheiro para pagar a tua parte? Ele disse, não. Então não peças a ninguém. Eu trabalhei lá e paguei. Aquilo deu para o bem, essencialmente, quando o bar estava todo coisa. Não me faltavam amigos e essencialmente. Então vendi. E eu fui tomar a sociedade, mas o meu irmão, o Vidal, que tivemos o Foxlar e lanches. Ele foi buscar mais um galego que era sócio dele. Depois o galego saiu fora. Montamos uma padaria, que era dia e noite, aberto, pusemos o nome de Alga Longa, que era o nome da freguesia. Coisa grande. Era para aí 4 vezes isto. Depois comprámos um restaurante que era ao Sintra, que ele pôs por nome Porto Santo, no centro da cidade, na rua Japurá, onde eu conheci o Lula da Silva. Sério? Conheci o Humberto Delgado, que era meu cliente, o Serrano, que era meu cliente, que era a posição de Franco, o Delgado Salazar, né? Sim. E quando desviaram o Santa Maria, na Venezuela, e aí essa treta toda, por aí fora. Esse restaurante foi tudo ao ar. Perdemos tudo. Porque o prédio lá, no artigo 16, tinha um artigo, propriedade vendida ao governo não tem indenizações. Então não tem. Dali assim, então ficámos todos depois essencialmente. E aí eu já tinha a mulher ao pé de mim, mas eu já conto a mulher. Aí assim tratámos e depois fiquei. Eu tinha um senhor chamado São Fernandes, que era agente imobiliário, homem com muito dinheiro. E eu vou na Praça da Sé
E ele chamou-me, eu disse, Silvino, o que é que tu vais fazer agora? Olha, vou trabalhar de empregado ou vou comprar aí um barzinho pequeno. Assim, tu não és homem de bar pequeno. Digo, queres ir trabalhar assim, assim? Era um senhor que já tinha idade, entrava na sociedade. Eu fui para uma casa grande, que era a Cachoeirinha, onde nasceu a Isavelina, do bairro, Morumbi, e fui trabalhar numa oitava parte. Aí assim, no meio da oitava parte, a casa deu dinheiro, era nos quatro sócios, tal. Depois o Joaquim da Labruja, que foi sócio do meu irmão do Vidal, e já tinha sido sócio lá e cá, com licenciamento, ele então vendi eu. Fui comprar uma casa que era a rainha da aclimação, mas o meu irmão António. Essa casa foi o meu começo de vida mais certo. Deu. Toda a malta no bairro gostava de mim. Tu mandavas o teu filho, não trazia dinheiro todo, levava a poma nele. Tudo assim, sinceramente. Caiu no goto, como se diz coisa assim. E dali assim foi sinceramente. E depois tive uma das maiores casas de São Paulo, que era noite e dia também, em Leodoro de Pinheiros, que até aqui há tempos passou aí na televisão, seguiu sinceramente. Porque aí no Brasil teve em São Paulo. São Paulo. Ok. O caso e daí assim seguiu, daí vim para cá e assim sinceramente e assim seguiu. O caso do casamento com a minha mulher é muito giro. É giro então. Conheceu aonde? É aquilo que tem. Eu quando a primeira vez falei assim com a minha mulher, vagamente com os namoros já como eu sou contigo, agora não. Sim. Ela devia ter 16 anos por aí. Mas eu nunca escrevia para ninguém, nem sou sinceramente. Não era daquelas pessoas fui tempo da tropa isso, também não. Depois, no fim da tropa, isso vim para Lisboa, isso, não liguei mais isso. E a minha irmã, que foi comigo para o Brasil, a Glória, e sinceramente, tinha um cunhado que era da Silva, que era um chamado Sérgio Felgueiras, que é muito falado. Tinha no Brasil e sinceramente. E tinha lá um irmão dela. E começaram a escrever por carta. Naquele tempo havia muita maneira carta, fotografia, sim, e assim sucessivamente. E a maçã estava pedida em casamento. Ai. E depois estava para ir para o Brasil. E eu também ia. E então falámos um por outro, passámos um por outro, falámos tudo isto e aquilo, sinceramente, eu sabia que a rapariga estava pedida em casamento. E então estava eu praticamente para embarcar e ela também devia estar perto. E eu digo assim, estava em São Roque, isto é certo só, já que estou a falar, olha. E o meu sogro era daqueles assim meio torcida longa, era aquela mania que vinha dos doutores, tal. Aquelas parolices. E eu então, digo assim, quem gosta, gosta toda a vida, vamos lá ver. Na brincadeira. Mas eu fui naquela, e aquela Maria da Breia, que ainda é viva, e isso apertou o passo e saiu. E ela foi ficando e pronto. E aí assim viemos, entramos por cima, lá para a casa vamos à minha irmã, agora a Maria Clara, casa do meu pai, e essencialmente tem ali uma figueirazinha. Sim. Não tem nada de que vocês pensem, corpo a corpo, não tem nada a ver. Ali assim ficamos ali, e ali confessámos um para o outro. E foi palavra e negócio feito. Assim. E ela deve ter sofrido um pouco com o pai. E assim mesmo. E trocámos uns fios. Tenho aqui. Que é isso? E trocámos uns fios e foi assim. E ela ficou cá mais de 5 anos. E depois então, aí passado, não chegou aos 5 anos, mas 4 e tal mandei ir. Cheguei lá, tinha a casinha pronta, moradia, cortinas, tudo isso. O Joaquim da Labruja, que também me ajudou a refletir, e a minha irmã, a Glória, que é muito boa, a minha irmã, muito boa irmã, a CCM, e pronto. E daí, passado pouco tempo, a gente não evitou nada. Veio a Isabelina, depois veio a Cristina. Depois resolvi vir à terra, não vinha para ficar nem para ficar. Foi quando comprei o Manaus, que era Mataberro,
E nesse tempo, os seus pais ainda eram vivos? Era e foram. O primeiro Natal que eu passei cá, em 69 para 70, Sim. na casa daquela sala, eram 47 pessoas. Espetáculo. Era bacalhau, travessa de batatas e tudo fumegava por todo lado, toda a gente. Ali no Manaus, depois vim, comprámos Manaus, morámos ali na Ponte Livre. E porquê é que saiu do Brasil? Porque é que assim? Eu gosto do Brasil, é uma grande terra. O Brasil só precisa de quem trabalha e tenha confiança. E os brasileiros são mais para ajudarem. Quando tem fé na pessoa e assim serem. Eu tinha uma moradia no Jabaquara, lá, e praticamente estava pago. Em dinheiro português naquele tempo, deu-me de lucro, fazendo 200 contos. Hoje não vale nada, mas naquele tempo valia. Valia muito. E esse senhor Fernandes, eu falei para ele de manhã, por exemplo, a esta hora, porque eu morava na padaria da Rainha da Aclimação e tinha moradia ao lado, era um chalé. E então, depois os padeiros largavam aquelas bocas e isso eu não gostava por causa das miúdas. Sim, sim. Eram pequeninas, mas as crianças têm ouvidos. Claro. E nós pensámos que não, mas têm. E então, assim, sinceramente, falou assim, pronto, fui criar assim, podes comprar. Né? E ele emprestou-me o dinheiro todo. Confiava em mim. Quando eu vim para cá, pus-me à minha ordem naquele tempo $16.000. Se eu quisesse comprar um hotel. Mas eu pensei, eu não falo francês, não falo inglês, vou ser um pau mandado. E errei. Podia ter arranjado quem falasse, não é? Eu dizia, mas não. Mas o destino. Depois comprei uma nova, uma casa taberna velha. Já se chamava Manaus? Não, era a Casa dos Caracóis. Ok. Porque eu acho giro, porque no Brasil... Não, era a Casa dos Caracóis, depois aquilo não fazia nada. Os primeiros tempos que eu passei lá, digo assim, estava com medo porque tinha 2 filhas, tinha a mulher e já pagava 1.800 escudos de renda. As rendas cá foram sempre caras, ali na Filipe da Mata. Sim. E aquilo começou, pediram uma pintadela, sinceramente, uma cor de onde foi assim, tipo salmão e isso. E tinha nas portas pus as cortinas, a casa passado um ano já não aguentava a clientela. Fiz obras, foi um sucesso. Depois o vosso pai também estive lá, estive Joaquim, formei uma equipa de futebol. Foi? Foi. A pergunta ao teu pai. Ele é que sabe bem do resto da rua. Ele, Manuel. Tinha um equipamento da equipe toda completo. Foi só Raul, que eu tinha 2 casas de roupas ao lado, que era o meu também, que era muito amigo da gente. Aquilo andou muito bem. Depois jogava-se essencialmente. E pronto, pus as caixas, uma para fora, outra para dentro. Naquele tempo as caixas mais coisas. Cada empregado trabalhava com a sua caixa. Eu sabia quanto fazia cada empregado e essencialmente. Eu contava depois ali numa certa altura, essencialmente, formar um escritóriozinho, assim um tipo de coisa, essencialmente. O meu irmão António começou a cair fora a fazer uma sociedade de quinta coisa, que é aquilo assim cena, escangrou-se a coisa. Nós, no português, não servimos muito para ter, para ter aquela união, aquela visão de Cooperativa. lugar e confiar, assim. Eu sei que depois o indivíduo vai para a cama e depois não diz coisa, porque aquele já tem o carro, aquele comprou os sapatos, aquele não coisa, sinceramente. Somos muito avarentos, somos avarentos demais e depois não vamos à frente. Isto, e é mau. Nós, as nossas companhias do fundo, grandes, isso, não são muitas, porquê? Porque nós realmente não temos espírito cooperativo. Ninguém trabalha para ninguém. Nós estamos numa firma, temos de trabalhar para a firma, para qualquer coisa, e para alicerce da firma para não ir à falência, para comprar os seus pertencentes, seja pneus para o carro, ou seja uma máquina, seja isto, seja aquilo. Quer dizer, muitos de nós acho que, mas um só, ou 2 ou 3 também não faz nada. Não temos aquela cabeça aberta para... Mas quando vem do Brasil, o tio António também vem consigo, logo?
Quando veio do Brasil, o tio O António... meu irmão António estava cá já. Já cá estava. Já estava cá. E como estava já cá há um ano, que era meu sócio lá, também como sócio lá, estava cá há um ano, o meu irmão não gostava do Brasil. E a mulher, coitada, passou a vida dela cá e não gostava de Portugal. Ela era atrás dos montes, foi para lá porque necessariamente ela nunca gostou de estar cá. E também ela era uma senhora, eu nunca me zanguei com ninguém até hoje. Mas ela sempre criava problemas, porque ela não estava de vontade. Né? E foi pena, porque E então, ele tive uma vida, eu tive coisas, só fomos sócios, correu tudo muito bem. Uma nós começou a sair abaixo quando eu fui para a Londra para baixo, que montei a Londra, mas não foi pela freguesia, sinceramente, mas uma nós que sofreu foi quando fizeram aquele parque ali em frente. Tive 3 anos com uma passagemzinha que me daqui para aí, em frente à casa, com um tampão à frente. E desde aí nunca foi mais a mesma casa. E então, a seguir ao Manaus, abriu a Lontra? Não, a Lontra já estava a ver. A Lontra, quem foi para lá ao princípio foi o teu tio Jequinho e o Carlos. Também, meu tio também. Casou com a irmã. Que era uma Não é tua irmã. Sim. Casa trabalhava que era uma obra de solidariedade e essencialmente, e ainda chegou aí a pôr lá dinheiro para ir pagar os jornais, e chamei a atenção, olha, para vocês ficam assim, eu fico assim, que eu era dono da loja, mas não era dono da firma, eles já tinham 25% cada um. E Joaquim, naquele tempo, acertei com ele, e ele, ficámos amigos até hoje. E você, nesses anos todos, foi sempre ir buscando família, de alguma maneira, para trabalhar com Eu ia buscando, eu gostava dos nossos novos, de ensiná-los na cozinha a abrir cadelinhas, a abrir as gamas, a abrir uma sapateira, na vida, para eles ficarem para a frente. Quer dizer, eu dizia para eles, ser para um filho, porque eu saí da casa dos meus pais para fazer a vida, e os outros também saem. Sim. Nós atrás de mim vêm outros, estás a perceber? Mas eu nunca aprendi um empregado que se vai embora, só lhe dizia assim, eu vou embora, olha, vai pá. Se vais para melhor, muito bem, se não vais para melhor, eu mal. acho engraçado, porque o meu pai e os meus tios vieram para Lisboa, mas o meu avô nunca veio. O meu avô ficou sempre em Paredes de Cora, mas também foi libertino como o seu pai e deixou os filhos virem para Lisboa. Nós temos de vir alargados. Sabes que antigamente, que agora está de velho, às vezes cachava-se bolsas, cachava que é mexer na terra. Sim. Levanta pinheiros abaixo isso para ter mais lavoura, para semear milho, feijão e assim sempre. Havia muita gente, as famílias eram muito grandes e as terras estavam todas trabalhadinhas, estás a perceber? Sim. Hoje em dia é o contrário. Sim. Não? Mas isto tem épocas. A guerra, por exemplo, quando no tempo da guerra, de 39, 45, que ali a Serra da Arga, todas as serras de Portugal, caçavam minério, que era o estanho, o wolframio, e as pessoas iam vender, e as terras ficavam de velho. Porque levantavam-se e assim, as moças do Minho, e essencialmente nunca compraram tanto ouro como naquela altura. Foi. Porque a coisa lá ter era um cordão. Sim. E então quer dizer que era assim, pronto. Eu já entrevistei o meu pai, o meu irmão já entrevistou o Vítor do Cambeiro, e é bonito que nas entrevistas que fizemos eles falam todos de si e de como foram bem acolhidos em Lisboa. E há bocado eu estava a falar consigo do Vítor também, que está em Angola, e continua a falar de si na sua história. Eu acho que eu fiz sempre o que podia de melhor e nunca tratei mal o filho de ninguém. Não vi no qual sinceramente. Pelo contrário. O falecido anjo de Serjão, o Tizé de Mangadas, o Tito trabalhou comigo. Porque o Tito, o pai, o anjo, já lá estão os dois, pai e filho. Uma coisa que o anjo queria era ver um filho estudado.
Não é que às vezes o estudo dê mais dinheiro, deixa de dar, assim, assim. Mas não sei, os pais têm. Eu sempre não olhei a comprar, por exemplo, isto ou aquilo, ou assim, cena, a farolhar. Eu, por exemplo, as minhas filhas, se não for mais duas, foram contentes. Tiveram piano, tiveram música, tiveram francês, tiveram inglês, tiveram a escola normal. Eu pensei Ótimo. a abrir, porque uma pessoa com estudo como vocês e assim, cena, leva a vida em qualquer lugar. Agora, um indivíduo, por exemplo, com uma terceira classe como eu, isso, já não é bem assim. E não tenho uma expansão de invenção. Diga uma coisa, fala muito da Isabelina e da Cristina. A Isabelina é médica, É, a Cristina advogada, é, advogada. é advogada e ela tive crises dava aqueles exames também da ordem, de quando saí do colégio de advogados para a ordem, também foi professora, também preparado. O tio está com 92, quase 93 anos. No dia que o tio não estiver cá, o que é que gostava que os seus netos, bisnetos, dissessem sobre si? Quer que? O que é que você gostava que os seus netos e bisnetos dissessem sobre si? Que eu tratei bem. Se tivéssemos que escolher um restaurante da sua vida, qual é que seria? O restaurante da minha vida. Sim. Sinceramente, era o Manaus. Porquê? Foi uma casa que me ajudou muito. É uma casa muito boa de trabalhar. Não é a Alondra. A Alondra é uma casa muito falsa. O Manaus é uma casa que uma pessoa está num lugar e vê tudo. Ampla. Ainda não lhe perguntei. Há bocado achei muita graça que no Brasil o comércio que abriu deu nomes portugueses, Água Longa. Cá em Lisboa deu nomes do Brasil, Manaus. Mas independentemente de ser Manaus, Paredes de Cora vivia nesses restaurantes? Eu sempre gostei de cozinha portuguesa, até para mim próprio. Sempre. Essencialmente, mas pratos particulares, dizer assim, é a origem daqui ou da lá, nunca inventei. Ok. E diga-me uma coisa, 93 anos quase de sabedoria, se tivesse que dar um conselho a algum jovem que mora em Paredes de Cora e quer vir abrir um comércio em Lisboa, qual é que seria? O comércio cá em Lisboa, hoje atualmente, Sim. olha, restaurante não seria, mas o comércio, eu acho que tem de se abrir de acordo com o lugar onde nos encontramos. De forma que não se pode dar palpite disto ou daquilo, sinceramente. Porque eu não tenho bagagem necessária, nem inteligente, que Lisboa, hoje em dia, está a precisar deste ou daquele comércio para se justificar como Lisboa. De forma que é assim, isto é como as pessoas, por exemplo, aqui uma casa vende o produto a X, ou outra vende a X. Mas nós temos de ver no bairro em que vivemos, porque nós temos de viver com eles e eles não connosco. Nós é que vamos para viver, então temos de viver com eles. Temos de adaptar ao sistema e tirar o máximo que podemos daquilo. Ter sabedoria para isso. Eu tinha um patrão que dizia: cada freguês que entra dentro da casa para é um ladrão, não te vem trazer nada, mas esteja de tornar bem. Se pudesse falar com o tio Silvino que veio para Lisboa naquele primeiro dia, o que é que lhe diria passados estes anos todos? Valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu a pena, sempre vale a pena viver, não é por acaso que nós fugimos da morte. Mas não fugimos, que ela leva-nos lá. Mas é por isso que nós fazemos tratamentos. Qual é o segredo para os 93 anos? Hã? Qual é o segredo para durarmos 93 anos? Segredo, olha, não sei. Eu acho que o nosso corpo, tirando o problema de uma operação, disto, daquilo e assim sinceramente, vai muito de quem trata de nós. Eu nunca fiz dieta. Nunca. Bebo vinho, já bebi vinho, agora não bebo. Tenho muitas épocas que bebo, agora não bebo. Bebo quando vim aqui, sinceramente. Também não morro sem saber o que é o uísque, ou saber isto e aquilo, mas nós temos eu vejo por mim que me faz mal. Eu fui para o Brasil,
E a primeira noite, então, como ainda falei há pouco, que passei na casa de Salvo Herrera Amélia, da avó do Ricardo Araújo Pereira. do Ricardo Araújo. O avô dele era da Corujeira de São Martinho. Nós vimos todos, aquilo era de verão, e vinha trabalhar no dia 25. E abriram uma garrafa de champanhe e deram. Eu deitei carga ao mar. E fiquei bêbado. E até hoje que eu não gramo champanhe. Estás a perceber? Pronto. Há pouco disse, e porque estamos na Casa Corense, há pouco disse que bebia um copinho de vinho aqui aos almoços, na Casa Corense. Vir à Casa Corense atualmente... Não, até normal, quando bebo. Mas é encontrar a família? É mais por isso. É mais por isso e fico muito satisfeito em vocês e essencialmente ter o capricho, posso falar um capricho, porque dá-vos trabalho, eu compreendo isso, e essencialmente vocês criarem este nível de se dedicarem um pouquinho a isto aqui, para os courenses. Vocês estão a trabalhar para os courenses. Vocês estão, é uma coisa que realmente vos fica muito bem. Obrigada, tio, pela entrevista, pelo seu tempo e por me permitir também conhecer mais um bocadinho da história da minha família. Terminamos assim mais um episódio do nosso podcast, O Meu Restaurante. Hoje com um convidado muito especial. Tivemos 93 anos de história, aproximadamente. Se gostaram, sigam-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify, LinkedIn. E esperem pelo próximo episódio. Muito obrigada.